Tem uma pergunta clichê que a gente sempre começa o programa perguntando. É o seguinte, você já foi estagiário? Você já lógico. entrou... Não, imagina. Na cultura eu era Na estagiário. cultura você era estagiário. Era estagiário. Você vendia o almoço pra pagar o jantar, mas você tava lá, velho. Tava lá pra aprender. Comecei. assim, E aí, né? assim, quando eu comecei nesse lance da cultura, tinha um programa lá de rádio que chamava, eu acho que era Matéria-Prima, depois virou até programa da TV. E tinha lá o Claudinei Ferreira, que apresentava, ele namorava a Marília Stabile, que é uma jornalista de economia. E ele saiu da Rádio, da Rádio Cultura e foi para a CBN. E aí, cara, eles gostaram do meu trabalho lá, eles me chamaram para ir trabalhar na CBN. Era um programa chamado Bar Brasil. Eu fazia a noite de São Paulo, ia em restaurante, falava com cozinheiro, falava com Tava nas cantor. duas, pô. Cara, mas saía com um bolo, um pacote, de molecada nem saquei, isso é uma ficha telefônica, não existia celular, era orelhão. E se tinha um telefone fixo ali, você usava, senão você entrava no ar no orelhão. O cara, 3 minutos, fazia plim, que era uma ficha caía. Plim. E era assim, cara. Aí disso eu fui trabalhei na fundação da agência Dinheiro Vivo, que a Marília Stabile foi para a agência, o programa na Rádio CBN acabou e eu fui trabalhar com a Marília. Com a Marília Stabile eu mexia com economia, mas não é muito minha praia, né? Mas eu peguei um pouquinho, que ela prestava serviço para a agência Dinheiro Vivo e eu ajudava ela a fazer esse trabalho de economia. Mas fui estagiário na Rádio Cultura, eu fui estagiário. Que legal, cara. Nossa, e essa vida, como que era? Ah, aquela vida estagiária. De sempre. Eu saía de casa, o programa, eu chegava na rádio 6 da manhã, cara. Eu pegava 2 ônibus e atravessava. Eu pegava um ônibus da Moca até o Parque Dom Pedro. Aí eu subia o Parque Dom Pedro inteiro e até o começo da São João para pegar outro ônibus para ir até a TV Cultura. Então eu saí de casa 4h30 da manhã Que alegria. e Bora. saía, acho que 1 da tarde, alguma coisa assim. Mas ali você já foi entendendo qual área você ia querer mesmo seguir? Não, ali era sobreviver, cara. Eu já estava na Entendi. faculdade, eu Precisava precisava ganhar um- Precisava trabalhar, fazer as precisava horas. pagar a faculdade. Não tinha nem certeza se era isso que eu queria fazer, mas aí você vai pegando gosto. Você vai trabalhando, as pessoas vão vendo potencial em você, você vai pegando gosto no negócio. Jamais imaginei que eu ia ficar tanto tempo trabalhando. Ninguém engana tantos anos, né? Quase 4 décadas. Você engana um período da vida, você pode enganar. E outra, é aquela coisa. Graças às oportunidades, ao trabalho, também trabalhei em times fortes, né? Com gente, pô, Osmar então- Santos, Luciano do Vale, Silvio Luiz. Tive ótimos professores. Cara, Como é assim. que foi você ingressar na turma do Osmar Santos? Que é, pra muitos, um dos maiores, se não o maior narrador aí da Então, rádio. né? na época, o diretor da Rádio Gazeta era o João Batista Torres, que era o diretor da Cultura na época, que me contratou. Me permitiu fazer o estágio. Sim. E aí, cara, quando eu voltei do Rio, ele me abriu a porta na Gazeta. Eu fui fazer um programa que chamava Esporte 890, que era um programa de esporte amador, que entrava antes do famoso Disparada no Esporte, que era um programa super tradicional. Trabalhei com o Pedro Luiz Pauliello, quem não sabe o que é, vai pesquisar, um dos maiores jornalistas esportivos que Sim. foi chefe na Globo, na Band, em rádio, TV. O cara era um fenômeno. Eu peguei o final do seu Pedro trabalhando. E eu comecei fazendo esporte amador, o Edson Scatamar, que era o chefe lá. Cara, aí começaram a me dar chance, ver potencial. Aí eu saí do esporte amador, o Eduardo Silva, que é da TV Tribuna, hoje um cara fantástico, sempre me deu uma força danada. E começaram a me abrir espaço no futebol, porque aí você também, eu sempre fui um cara entrão, né? Desenrolado. Você tem que trabalhar, tem que ir pra cima, você começa a pegar gosto, aí foi, cara. Aí eu entrei na equipe do Osmar, fiquei 4 anos com o Osmar, aí eu pintou a chance de eu ir para Portugal. Eu fui trabalhar em Portugal. Você foi trabalhar em Portugal pra TV portuguesa, não foi que você No foi... começo eu fui, não, fui para uma rádio. A história foi que o Zé Calil, da Transamérica, e o Vanderlei Ribeiro, o narrador, que é o pai do Gustavo Furtado, que foi meu produtor de seleção brasileira, 200 anos, é muito bom. Eles foram fazer a final do Mundial Sub-20 lá na Luz, Sub-23, em 91. E é Brasil e Portugal. E nesse meio tempo eles tiveram um problema numa transmissão e tiveram que transmitir de uma rádio lá, que é a Rádio Festival na cidade do Porto. E Portugal sempre tem uma diferença histórica entre o norte e o sul, Lisboa e Porto. Lisboa era o lado político, Porto o lado industrial, o lado da insurreição, do trabalho, não sei o que lá. Existia a Rádio Cidade em Lisboa que fazia um maior sucesso, só tinha locutor brasileiro, jeito diferente de fazer rádio. E aí, cara, esse
cara e tinha um departamento de futebol, com Ailton Rebelo, o Manolo, uns caras lá do Rio de Janeiro. O Antônio Carlos, que foi repórter da Globo durante muitos anos na rádio. Sim. E ele queria montar uma equipe de brasileiros em Portugal para fazer frente. A Rádio Festival era muito popular no norte do país. Uma rádio popularesca mesmo. E aí, cara, chamou o Calil, você não quer vir? O Calil falou, não. Mas falou para mim, você quer ir? Eu falei, eu vou. Era o meu sonho, morar fora do Brasil, viajar e tal. Aquela coisa do boleiro frustrado. Década de 90 já. 91 eu fui para lá. O que aconteceu? Quando eles me ligaram a primeira vez, o narrador era brasileiro, que é um cara que foi lá tentar a sorte, inclusive até faleceu. E eu tava na equipe do Osmar, e eu ia para Cuba fazer o Pan-Americano de 91, aquela do Fidel, não quis dar a medalha para Paula. Eu tava ali com o gravadorzinho ali, ouvindo o Fidel falar, do lado da Paula e da Ortega. Cara, como é que... Tem algum bastidor legal dessa história aí? Porque isso foi uma coisa muito... impactou muito. Cara, teve um dia que fui fazer uma prova lá, acho que era iatismo, cara, sei eu. Tinha uma colina lá que o Fidel dava os discursos dele, né? Cara, eu saí de manhã... Eu voltei assim no meio da tarde e ainda ele tava falando, cara. Umas coisas assim, não parava. Era tipo o Chaves na colônia. Tinha uns discursos intermináveis, a galera ficava lá. Bom, só para arredondar esse lance da viagem. Como eu ia para Cuba, eu falei pro dono da rádio, seu José Neves. Olha, eu topo, ele me ofereceu um negócio, eu ofereci outro. Eu falei, daqui 40 dias eu tô de volta. Você topar, me liga. Voltei, os caras me ligaram. Eu falei, eu vou. Aí eu saí daqui com contrato de trabalho, tudo bonitinho para trabalhar na rádio. E esse Pan-Americano é muito louco. Nesse dia da medalha, cara, o Fidel Castro, ele vivia com uns cordões de segurança, e os caras faziam umas 3, 4 anéis em volta dele, os segurança. E conforme liberava, os caras deixavam você ir passando. E aí, naquele dia, porra, tava um negócio descontraído, nós chegamos tudo perto. Você pode olhar, tem um bolo de jornalista ali. Todo mundo perto. Só que o lance mais louco, quando é pra sair fora, que os caras acham que já deu, o Fidel Castro, o segurança, te dá um beliscão aqui, meu irmão. Meu Deus! Se você não sabe, os caras dão aquele beliscão, já se toca e já vai saindo, né, cara? Cara, é muito louco. Sem a menor violência, ninguém vê nada, mas você toma aquele beliscão. Foi engraçado ele dando a medalha pra Paula, não querendo dar pra Paula. Aí tá o gravadorzinho, era um tijolo, assim, hoje o celular dá uns 4, 5 segundos. Gravadorzinho. Cara, foi engraçado, foi assim, um lance histórico. Em Portugal, eu entrevistei o Mário Soares também numa final de Copa de Portugal, um negócio muito louco. Aí rolou esse lance, voltou, eu fui para Portugal. Aí eu fiz 2 temporadas lá. A primeira foi legal, foi assim, o Porto com Carlos Alberto Silva, Paulo McLaren, Aloísio, tinha muito brasileiro, e o Porto ganhando tudo com o Carlos Alberto Silva. Então foi assim, dei sorte porque eu fui fazer a primeira edição da Champions League, como é hoje. Porque antes era só Liga dos Campeões da Europa. Aí virou Champions, só iam os campeões, aí virou Champions League, começou a ir mais gente. Aí eu fui fazer Porto e Juventus no estádio Dele Alpi. Isso em 91 ou 92, cara, um negócio assim. Caraca. Eu peguei a primeira edição da Champions, até... Você pega, tem um negócio de plástico, aquela bolinha da Champions. Saca, era assim, era um negócio... Eu dei muita sorte com essa parada. Aí pintou a TV lá, cara. Abriram 2 canais privados, que era a SIC, que era ligada à Globo, e a TVI, que hoje manda no futebol lá, que era ligado à Renascença. Era um grupo de rádio muito forte. E eles precisavam de gente, e não tinha gente, né, para trabalhar, profissionais. Aí abriram, então, na TV que eu trabalhava, tinha sotaque angolano, cabo-verdiano, moçambicano, tinha um monte de sotaque português, porque precisavam de gente. E aí, cara, eu fui trabalhar para eles, para a TV. E lá na rádio eu fiz essa temporada, fiz a seguinte, e aí eu fui fazer, aí eu me aproximei, eu conheci um cara lá que estava inventando o futsal em Portugal, que era aquela época que dividiu a FEFISA, que era a Federação Internacional de Futsal, com a FIFA que abraçou o futsal, que virou futsal. Que era futebol de salão antes. E aí eu virei assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futsal, ajudei a construir o futsal em Portugal. Tinha um programa. Quanto tempo você ficou lá? Quase 3 anos. 3 anos como assessor de imprensa? Não. Assessor de imprensa, um ano e meio. 1 ano e meio. E quão diferente era a rotina até mesmo? Como, sistema. Como repórter mais louco que ali, o dono, e depois como assessor também. Não, era tudo junto. Eu fazia TV, rádio e assessor. Era tipo 3 trabalhos, tipo o Júlio. 3 trampos, uma chance de trabalhar, ganhar dinheiro e dava para conciliar tudo. Sim. E o mais louco, cara,
era que a rádio tinha um narrador brasileiro, eu e um comentarista português que a gente não entendia o que ele falava, cara. O Antônio Batista era um cara muito tradicional, mas ele era da Ilha da Madeira, o sotaque é diferente, é mais pesado. Parecia uma batata na boca, era muito engraçado. E o dono da rádio quis que a gente fizesse uma transmissão como no Brasil, aquela coisa alegre. Então eu levei as vinhetas da Globo, da Record, a gente fez uma miscelânea das rádios, usava lá. E é engraçado, cara, eu nunca mais havia voltado. Eu voltei em 2020, antes da pandemia. E eu fui na rádio lá, né? O dono, eu tive um contato com ele antes no Brasil, depois da Copa de 98, ele queria que eu voltasse. Ele me viu na TV, na Band, eu falei, não, pô, eu falei pro senhor que aqui no Brasil eu tinha uma carreira, eu não fui lá passear, não fui me aventurar. O senhor me convidou e tal. E terminou meu contrato, eu voltei. Também errei, mas voltei. Mas não tava, de repente, ter acontecido tudo o que aconteceu. E aí o mais louco, cara, que aí eu voltei na rádio e o cara que a gente ensinou a fazer as vinhetas, botar no ar, ele operava a mesa, hoje era o diretor da rádio, Alberto Rocha. Eu não vi ele há 28 anos, cara. Caramba. Cara, que legal. Era muito... E ele voltou lá, meu filho foi comigo, meu filho tem 15 anos, eu falei, pô, aqui o pai trabalhou aqui, não sei o que lá... Cara, muito louco. E o cara tava lá. Só ele sobrou daquela época. Sim. Meu Deus. Que bacana. No mesmo prédio, tudo. Tudo na mesma parada. No mesmo lugar. E como que era, assim, até a receptividade, assim, de português? É porque, querendo ou não, onde você trabalhava era bem misto ali, né? Bem internacional. Porque Portugal sempre teve as colônias ultramar, né? Que eles falam. Sim. Portugal desbravou o mundo, descobriu que tinha aquelas coisas. Então, eram muitas pessoas, principalmente os angolanos, moçambicanos, mesmo os portugueses, eles eram chamados de retornados. Então, tinha uma guerra muito grande, porque o governo apoiava demais o retorno. Porque quando Portugal abriu mão das colônias na África, esses portugueses perderam um negócio e tal, e voltaram e o governo apoiava. Então, pô, vocês apoiam os caras que vêm de fora, não apoiam os caras que nascem aqui. Tinha uma resistência? Não, porque já tinha essa loucura de gente de fora. Aí eu peguei o negócio da crise dos dentistas, cara. Não sei se vocês pegaram isso, irmão. Porque em Portugal o cara se forma médico e depois ele faz a especialização em odontologia. Nossa. Não é que nem aqui. E o médico lá, o brasileiro, o odontologista, o dentista brasileiro é muito bom, cara. Ela resolvia. E os portugueses estavam naquelas que a gente ia para tirar o lugar dos caras. Os dentistas estavam tirando o lugar porque eles eram muito mais rápidos, bons. Em Portugal tinha os dentistas brasileiros, né? Porque eles falavam que eles não eram médicos. Lá em Portugal tinha que ser médico. Aqui no Brasil você faz odontologia. Focado, lá você estuda 5 anos em medicina e mais a especialização. O cara fica 8, 9 anos estudando. Nossa. Aqui no Brasil o cara faz 4 e vai arrebentando. Sim. É uma escola alemã, escola norte-americana, que é muito mais dinâmica. Sim. Então, era um auge, era uma crise danada, cara. Governo interferindo. E aí a gente, no meio desse tiroteio, trabalhando como profissional. Na rua. Jornalista, cara. E era um mercado que estava... Porque em Portugal, na série, passavam 8, 9 novelas brasileiras. Passava na SIC, na RTP, na TVI. Você consumiu muita cultura Tinha brasileira. mais novela brasileira no ar lá do que aqui. E aquele jeito, o cara querendo falar, imitar o sotaque da gente. E aí, o que acontece? É normal, o europeu é diferente da gente. Olha o Abel Ferreira como está sofrendo aí. A gente fala a mesma língua, mas às vezes não fala o mesmo idioma. Ou a gente fala o mesmo idioma e não fala a mesma língua. São maneiras diferentes de se comunicar. O que eu aprendi, principalmente na Europa, esse tempo, que é o seguinte. O mundo, para eles, é diferente do mundo que a gente vê. As importâncias, as necessidades. Então, é tudo muito diferente. E eu aprendi com a minha velha avó que, em Roma, como os romanos. O cara que narrava comigo, que infelizmente ele já faleceu, ele não se adaptava, ele queria ser um brasileiro querendo impor as coisas em Portugal. E eu devagar não, eu percebi o que eu tinha que fazer. E então eu levei um ano, até pro dono da rádio entender as coisas, falar, porra, eu não vim aqui te enganar, cara. Tinha muito, é uma época ia muito imigrante que de repente não tinha qualificação, criava muito problema, juntava com a crise dos dentistas. Agora... Tanto é, cara, que o maior narrador de Portugal, ele até faleceu, já chamava Jorge Perestrelo. Era o Osmar Santos da época. Certo. Era o Osmar Santos da rádio lá. E ele, cara, ele veio pro Brasil, porque ele era angolano. Quando perderam as colônias lá, ele veio pro Brasil tentar trabalhar como profissional. E ele não conseguiu. Por causa do sotaque? É. E como eu viajava muito para cobrir o Porto, ele era do norte também, ele cobria o Porto, a gente viajava junto. Eu fiz muita amizade com ele. E ele falava, a gente jantando, ele falava, porra, eu não tive a chance que você tá tendo, cara. O teu país não me aceitaram, por causa do sotaque. Eu falei, mas aqui
pô, a gente vê que você veio para trabalhar. E a gente conversava muito sobre isso. E realmente era um problema. O sotaque português até hoje não é aceito pela gente aqui. Mas lá, como tinha essa invasão louca de novela, essas loucuras, facilitava. Era comum pra eles. Porque era tudo diferente. Para os caras, bola era esférico. Trave era baliza. Grama é relvado. Torcida é claque. E a gente falava tudo do jeito nosso aqui. Sim. E o mais louco de tudo é que no começo os jogadores não entendiam. Aí você vai pegando amizade, os caras vão entendendo o teu jeito. Você já tinha uns brasileiros lá também, jogadores, facilitava. Pô, esse dia, eu entrevistei o Mário Soares, cara. Presidente histórico de Portugal. Sim. Tem o estádio do Jamor em Portugal. É um estádio em Lisboa, que ele, dentro de um parque, que ele só é usado para jogos da seleção. Agora, com os estádios novos, eles jogam nas Antas, na Luz Nova, Alvalade, La Braga. Sim. Mas naquela época não, jogava a seleção e a final da Taça de Portugal. Dentro desse parque, que era um estádio do Jamor. E esse dia, a final foi entre Porto e Boa Vista. Eu conhecia todos os caras. Já estava lá um bom tempo. Aí acabou o jogo, o Boa Vista ganhou a final. Aí os caras, que era? Eles saíam do campo por uma portinha e subiam uns 30, 40 degraus para receber a taça aqui em cima. E aqui em cima era o Mário Soares que entregava a taça. E os jornalistas tudo aqui. Eu, fazendo o jogo no campo, em vez de eu subir, eu esperei os caras saírem na portinha, aí fui conversar com os caras me abraçaram. Os dois capitães, era o Casaca, capitão do Boa Vista, e o capitão do Porto, eu não lembro quem era, cara. A hora que os segurança vieram me tirar, os caras, deixa o Brazuca, me abraçaram, e eu subi a escada com os caras, conversando. Caraca, surrado. Aí chegou lá em cima o Mário Soares, eu na cara dura falei, presidente, gostou do jogo? Pá, muito legal, não sei o que lá, qual foi o golo mais bonito e tal. Aí eu fiz 2 perguntas, me toquei. A hora que os caras me viram, falaram, pô, o que o Brazuca tá fazendo aí? Aquela loucura, queriam invadir, cara. E aí, pô, me toquei. Saí, né? Fiquei ali do lado, o presidente falou que tinha que falar, entregou a taça pros caras, eu desci abraçado com os caras de novo, com a taça, até entrar no campo. Chegou no campinho, eu me toquei, os caras foram dar a volta olímpica. O dono da rádio falava, meu, o que você fez? Você é muito louco. Ele me ligava, falava, o que aconteceu? Cara, assim, essas coisas do Brasil, do jeito de ser, isso acaba jogando a teu favor. Porque os caras veem que, pô, você tá lá pra trabalhar, que você é legal, você não quer tirar o lugar de ninguém, saca? Então, facilitava, mas tinha problema. Mas aí você constrói o teu espaço, o teu lugar. Então foi uma experiência maravilhosa, cara. Rodei tudo lá. E sobre